O Revista Novo Tempo de hoje começa falando de uma festa. É que o mês de julho tem sido de comemoração para a gravadora Novo Tempo. Neste mês, ela completa 26 anos. Atualmente, 55 artistas fazem parte do casting da gravadora. Nesse último ano, ela alcançou a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube, o que tornou o canal adventista com o maior número de inscritos do mundo. A reportagem especial é do Leonardo Simon. Vem ver! Olha, Simon, eu tive uma vida bem difícil, bem complicada, desde a minha infância. Aí chegou um momento que eu me envolvi com drogas, com pessoas dessa área que usava, vendia. Eu achei que era a melhor opção, né? Fugir e ao mesmo tempo estava me prendendo. Porque minha tia perguntou: ô doutora, e aí? Como é que vai fazer, doutora? Ela vai melhorar? Ela falou: ó, essa aí você pode encomendar o funeral, porque dessa noite ela não passa. Porque essa bactéria, essa doença, ela é muito violenta. Dificilmente uma pessoa sobrevive. Aline e Vanusa são dois lados da mesma moeda. Elas viveram momentos dramáticos que o tempo não apaga. Um dia que eu já tinha planejado tudo como seria. Eu iria para um lugar que tinha perto da minha casa, um barranco, que embaixo era um BR. Eu ia várias vezes, contava quantos carros passavam e falava: dessa vez eu vou, e nunca conseguia. Mas nesse dia eu saí e disse: eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais essa vida. Para Aline, a morte parecia ser a única saída de uma vida manchada pelo vício das drogas. Já para Vanusa, a morte não era opção, era certeza. Não tem jeito. Me emociona. E eu falei pra minha tia, eu falei: tia, eu não tava me aguentando mais. Sim, aí eu falei com ela. Eu falei: tia, cuide da minha filha, porque ela tinha 16 anos na época, né? Ela é menor e eu que criava só pra mim, porque eu só confio na senhora cuidar. E aí tia falou, eu falei: eu tô morrendo, tia, eu não aguento mais. Minha voz estava muito fraca. Vanusa lutava contra uma doença chamada sepse, responsável por ser a principal causa de mortes nas UTIs aqui no Brasil. Mas foi do leito que veio o milagre de Vanusa. Já o de Aline, o milagre tinha endereço certo: a vizinha que morava ao lado. Era uma vizinha que era adventista e eles ouviam muito o hino. Exatamente no dia que eu decidi tirar minha vida, eu estava saindo da minha casa e ouvi um pedaço da música da Melissa. Aí eu parei, ouvi e perguntei a Ellen: ué, que música é essa? Aí eu comecei a ouvir a música, que é a música Ter Mais Forte do Que Sou. Aqui sou, Senhor, quero aprender o que fazer pra ser mais forte do que eu sou. E aí tia falou: filha, olha pra mim, você não vai morrer. Lembra daquela música que você cantava, da Melissa? Que para nunca mais sofrer, para nunca mais chorar. E aí ela começou a cantar. E nesse momento que eu consegui balbuciando algumas palavras, foi me retomando a força, foi vindo, sentia assim um calor, como se eu tivesse sendo aquecida de baixo para cima, e foi subindo, e eu comecei a sentir meus membros ficando normal, aquela dormência foi saindo, que estava ficando frios, e eu conseguia já movimentar minha mão, e comecei a suar, eu suava muito, e começou a voz sair mais forte, e começamos a cantar, cada vez que cantava. Pra nunca mais sofrer, pra nunca mais chorar. Mas a música, ela realmente, ela chega ali em partes do cérebro que às vezes um tratamento psicológico, ou até mesmo um remédio, não vai chegar. A música Mais Forte que Sou foi a última música escolhida pro meu primeiro álbum. E depois que eu gravei essa música em tempo recorde no estúdio, eu gravei em 45 minutos, uma coisa rara, né? A gente decidiu que essa música seria a música tema do disco, porque além dessa música falar da força que a gente precisa ter em Deus, a gente tinha outra música que falava vamos superar, também que
precisava de força, né, em buscar força em Deus. Então esse disco todo, ele leva um pouco dessa mensagem, né, de buscar força só em Deus, só nele que a gente tem como vencer as provações, né? A Aline me contou que teve algumas recaídas nesse processo de abandono dos entorpecentes. Inclusive, em alguns momentos, ela chegou a escutar a música da Melissa enquanto se drogava. Mesmo assim, ela não desistiu. A Aline se batizou e há 7 anos não usa drogas. A vida da Aline é uma inspiração para mim, porque ela é muito provada, né? E a gente sabe que quando a gente tem Deus no nosso coração, quando a gente busca essa força direto da fonte, a gente consegue superar as situações, consegue vencer, consegue enfrentar os nossos medos, os nossos desafios. Como que você enxerga a relação da música religiosa, por exemplo, nesse tipo de reconstrução do indivíduo? Então, quando você associa a música com a fé, o poder ali é assim, é 100 mil vezes mais. Digamos assim, você está multiplicando a potência de algo, né? Porque a crença, independente de qual crença você é, ela é muito forte, né? Ela realmente é capaz de curar. Assim que a Vanusa começou a cantar com a tia, ela sentiu um calor estranho vindo de dentro do corpo. As mãos, que estavam quase que atrofiadas e geladas por conta da doença, agora voltavam ao normal. Os médicos não entendiam nada do que acontecia naquele momento. Na verdade, ali começava a nova vida de Vanusa. Eu achei que aquilo ali era tudo na vida dela naquele momento. E foi realmente o que aconteceu. Quando a gente cantou essa música, então eu senti ela se renovando, se restaurando. E a Vanusa me mandou esse testemunho que eu guardo com muito carinho também. Tanto a vida da Aline são especiais para mim, é especial para mim quanto a da Vanusa, quanto os outros testemunhos que chegam até nós, porque é um reforço que Deus age através da música, age através do Espírito Santo que fala no nosso coração. Melissa também faz parte da gravadora Novo Tempo, que neste mês completa 26 anos. Daqui são produzidas as músicas que tocam o coração, curam vidas e dão um novo sentido a milhares de histórias como as de Aline e Vanusa. Nós temos a música como uma ferramenta do Evangelho. Muitas vezes a palavra não chega a fundo na pessoa, mas a música ela pode tocar as emoções, abrir o coração para que o Evangelho possa entrar. Com a Vanusa, Melissa tinha perdido contato, mas fez questão de encontrar para essa reportagem. Já a Aline sempre conversa com a Melissa, uma vez que a cantora é sua madrinha de oração. Bom, a música é celeste, dizia Aristóteles, de natureza divina. Por isso que, em contato com o ser humano, ela é capaz de fazer milagres. Parabéns à gravadora Novo Tempo, que com tantos talentos tem transformado vidas através das músicas. Elas têm uma mensagem poderosa e chegam muitos corações. Que Deus continue abençoando o ministério de cada cantor, cada instrumentista, para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Jesus. E essa foi só a nossa primeira reportagem de hoje. Veja o que mais nós preparamos para você. Lei garante prestação alternativa em situação de guarda religiosa. ADRA ajuda pessoas vítimas de ciclone em Santa Catarina. O ANN vai trazer mais informações sobre o I Will Go, Eu Irei, o plano estratégico da igreja para os próximos 5 anos. E alunos do internato, mesmo em isolamento, agitaram as férias dentro do campus. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar.
Já estamos de volta e chegou a hora do quadro Maranata. Hoje você vai conhecer mais uma história da instituição que tem feito avançar a obra de Deus em várias partes do mundo. Vamos ver. A origem da Maranata sempre foi ligada a um senso de aventura em uma terra distante. Lugares longes de Berrien Springs, Michigan, onde a entidade foi criada. Aviões, passaportes e línguas estrangeiras são elementos críticos do projeto da Maranata. As missões levaram os voluntários a construir igrejas e levar a palavra aos povos das Bahamas, da Guatemala e de Dominica e outros países. No entanto, espalhados pela história inicial da Maranata, estão muitos projetos na América do Norte. Um dos primeiros e mais importantes foi em Yellowknife, na região norte do Canadá. Trabalhando praticamente sem parar por 2 semanas, 140 voluntários construíram uma igreja para a congregação de Yellowknife. Uma igreja que ainda existe até hoje. Logo depois, voluntários trabalharam na escola indígena de Holbrook, no Arizona. E em 1976, a Maranata começou a organizar convenções anuais. Os eventos costumavam acontecer em uma das escolas adventistas do 7º dia nos Estados Unidos, e o programa era precedido de um projeto de reforma do campus. Um ano depois, a Maranata criou filiais pelos Estados Unidos. Os membros se reuniam e organizavam pequenos projetos em grupo, e muitos projetos foram realizados na América do Norte. No início dos anos 80, o conceito de filiais locais foi abandonado, mas o movimento para atuar na América do Norte ganhou força. Eventualmente, os projetos na América do Norte se tornaram uma parte comum do calendário de projetos da Maranata. Assim como as missões internacionais, as missões na América do Norte precisavam de voluntários para trabalhar em projetos grandes por 10 ou 14 dias de cada vez. A única diferença? Não havia taxas de hospedagem e alimentação. Tudo era fornecido em troca do trabalho dos voluntários. A outra grande mudança nos projetos da América do Norte aconteceu em 2012. Por anos, a Maranata tinha construído igrejas na América do Norte. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que congregações menores nos Estados Unidos precisavam de igrejas simples e economicamente viáveis. A Maranata tinha construído muitas igrejas na América do Norte, mas a maioria delas foram para congregações que tinham a capacidade de angariar grandes quantias de dinheiro. Então a Maranata já tinha padronizado o design das construções nos projetos de igrejas internacionais. Mas nós não tínhamos um design padronizado para construir igrejas aqui na América do Norte. Uma solução para as congregações internacionais era a Igreja de um Dia, uma solução simples e eficaz para grupos que precisavam de estruturas básicas. Essencialmente, a Maranata precisava de uma solução parecida que funcionasse no contexto da América do Norte. Uma igreja padronizada e econômica poderia fazer uma diferença significativa para pequenas congregações, muitas das quais têm pouca experiência e pouco dinheiro. Infelizmente, nós vimos muitos exemplos de congregações que decidem que querem construir uma igreja. Mas eles não têm tanta experiência nesse tipo de projeto de construção. E não conseguem tocar o projeto da forma correta. Então, eles acabam se enrolando com os detalhes e, muitas vezes, esses projetos falham bem rápido. Então, a Maranata começou a criar projetos de igrejas padronizadas. Nós queríamos designs que fossem simples, para facilitar o trabalho dos voluntários e para que congregações com poucos recursos conseguissem arcar com o projeto. Trabalhando com arquitetos, a Maranata criou o primeiro projeto, que foi testado em New Albany, Mississippi, em 2012. E a resposta da congregação foi extremamente positiva. Esse projeto foi um sonho realizado para nós. Porque
nessa comunidade daqui não se vê muitas igrejas adventistas do sétimo dia. Você vai ver muitas, diversas, muitas igrejas, mas não uma igreja adventista. E a comunidade, o tempo todo, vivia perguntando para mim, cadê a sua igreja? Ou qual é a sua religião, sabe? E eu costumava dizer, bom, eu sou um adventista do sétimo dia, mas nós não temos igreja. Então, com esse projeto e essa igreja, eu espero que mais gente passe a conhecer os adventistas do sétimo dia. Desde então, a Maranata construiu várias igrejas usando o projeto padrão para igrejas da América do Norte e mais pedidos continuam chegando. Hoje, a Maranata concluiu no total mais de 320 projetos na América do Norte. E essas missões estão se tornando mais populares, conforme a ideia do que um espaço missionário deve ser, se ampliando. Projetos recentes nos Estados Unidos têm atraído voluntários de fora da América do Norte. Nesse projeto, em Nova York, um grupo de brasileiros se inscreveu para ajudar nas reformas do colégio de Union Springs. Sempre quis ir para um país pobre, a África, a Índia. Quando surgiu a oportunidade, a gente primeiro pensa que os Estados Unidos não precisam, um país rico, né? Mas eu acredito que a gente não deve... que em qualquer lugar a gente pode sim fazer a diferença. Nos últimos anos, os projetos na América do Norte dobraram, porque mais e mais organizações pediram ajuda para a Maranata. De acampamentos de verão a igrejas e escolas, a Maranata coordena mais de 2 dúzias de missões dentro dos Estados Unidos e Canadá a cada ano. A América do Norte é um campo missionário em crescimento, com muitas oportunidades para espalhar a palavra e ser transformado através do serviço. A luta pela liberdade religiosa venceu mais uma batalha, dessa vez em São Paulo. A deputada Damares Moura aprovou na Assembleia Legislativa do Estado uma emenda que garante a prestação alternativa para atribuições marcadas para os dias de guarda religiosa. Agora, a lei já está em vigor durante a pandemia do novo coronavírus. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. O governador de São Paulo sancionou no mês de julho a Lei 17.268/2020, com medidas emergenciais para o período da pandemia. Entre as aprovações, destaque para a emenda de autoria da deputada estadual adventista, doutora Damares Moura, o capítulo 7 da nova lei, que assegura a objeção de consciência à prestação alternativa e à liberdade religiosa a servidores públicos e a estudantes de todos os níveis de ensino de escolas públicas e particulares. A prestação alternativa é a única forma de se garantir a objeção de consciência. E a objeção de consciência pode e deve ser invocada todas as vezes que uma obrigação civil entrar em conflito com o preceito religioso. Embora o artigo 5º da Constituição Federal já assegure que ninguém deve ser privado de direitos por motivos de crença religiosa, muitas vezes, na prática, isso não acontece por falta de regulamentação. O exemplo disso é que, em junho, o MEC homologou um parecer que orienta e autoriza escolas a repor aulas perdidas durante a Covid-19 aos sábados, dia de guarda para algumas religiões. A lei, ela garante um direito, mas esse exercício do direito deve ser feito com adequação. É preciso, então, formular o pedido junto à escola ou junto ao setor do serviço público, onde você atua, utilizando a lei neste pedido para fundamentar a garantia do seu direito. Já é muito bem dito por aí que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a lei existe, inclusive, para nos proteger junto a essa liberdade. Um projeto como esse faz São Paulo celebrar não só os adventistas do sétimo dia, mas todos os sabatistas. A nova lei, já em vigor em todo o estado de São Paulo, é uma conquista da luta pela liberdade religiosa e a única no Brasil a ter um capítulo que assegura este direito fundamental a estudantes e servidores públicos. Uma lei dessa natureza sancionada pelo governo do estado de São Paulo, proposto pela Assembleia Legislativa e pela nossa deputada Damares, é um grande exemplo e serve de estímulo para que os demais estados possam reconhecer
o valor da prestação alternativa no caso de objeção de consciência quanto a dias religiosos de guarda. Uma excelente notícia, não é mesmo? E o que a sua igreja tem feito para se manter unida durante a quarentena? No interior do Rio de Janeiro, um grupo de irmãos inovou em sua comunhão. Imagine um lugar onde as casas não precisam de muro, os vizinhos compartilham da mesma fé e as crianças podem brincar livres na rua. A igreja fica só a alguns passos de distância. O que parece cena de filme é a realidade dos moradores do condomínio residencial dos IPs, em Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Mas com a pandemia da Covid-19, a igreja teve que ser fechada. Para voltar a fazer cultos, um novo plano foi criado. As pessoas vêm e ficam nos seus carros, ou então em cadeiras ao lado dos carros, mantendo o distanciamento, todo mundo usando máscara. Nós temos ali álcool para higienizar o microfone à medida que alguém for usar, e só tira a máscara na hora que vai falar ali na frente. O resto do tempo, estamos todos mascarados. Pode até voltar tudo como era antes, mas essa experiência será inesquecível, porque a absorção assim em plena natureza, como foi originalmente, é muito maior. E a gente não preocupa aqui com formas, não tanto com a doxologia, não com a roupa, mas a mensagem do Senhor, a voz do Espírito entra no coração. Essa é uma experiência fantástica. Nós estamos muito felizes assim. Em momentos inéditos e difíceis como o que estamos passando, fazer parte de uma comunidade cristã é primordial para nos manter ligados ao nosso próximo e a Deus. E a Igreja Adventista em Goiás também promoveu uma celebração no formato drive-in para garantir a segurança sanitária de cerca de 3.000 pessoas que participaram do evento. Assista na reportagem de Maicon Santos. Do alto dá para ver a grandiosidade do evento. Mais de 600 carros reunidos em um só local. Essa é a celebração drive-in promovida pela Associação Brasil Central, sede administrativa da Igreja Adventista em Goiás. Essa turma era para estar reunida na Campal Riachão. E mesmo não tendo Riachão, né, esse ano, fiquei muito triste porque vou sempre, mas assim, foi uma maravilha eu estar aqui e compartilhar um pouquinho do Riachão aqui, né, online com vocês. Mas não adianta olhar para trás e ficar triste. Mesmo neste período delicado que o mundo vive, a adoração da Igreja Adventista em Goiás se fortaleceu. Nossa adoração continua mesmo na pandemia, em casa, nós estamos, graças a Deus, fazendo culto, adorando a Deus, estudando a Bíblia todos os dias. O público acompanhou a adoração de dentro dos próprios carros, mantendo assim o distanciamento social. A interação ocorreu através de buzinas e faróis dos veículos. É algo assim maravilhoso e vou agradecer a Deus para sempre por esse momento. E eu disse também que se tem uma coisa que a pandemia deixou de bom, tudo foi ruim, mas o que ela deixou de bom foi esse momento dessa noite. A solidariedade deu um toque especial no programa. 3 toneladas de alimentos não perecíveis foram doados. A celebração reservou um momento para a consagração dos participantes do projeto Missão Caleb. Cerca de 5.000 pessoas participaram da campanha em Goiás. Essa celebração, o Celebra Caleb, foi um marco para a igreja, porque normalmente nós fazemos essa celebração lá no Riachão. No sábado à noite juntamos todas as pessoas e fazemos essa celebração. Mas por conta da pandemia não conseguimos fazer lá no Riachão, lá em Uruaçu, mas fizemos aqui pela primeira vez um Riachão online. A programação foi transmitida ao vivo nas mídias sociais da instituição. Os internautas acompanharam a festa batismal de 23 pessoas. Então a igreja descobriu uma forma muito interessante de cumprir a missão durante a pandemia. Eu acho que quando acabar a pandemia, a igreja vai sair mais fortalecida, porque vai usar os métodos antigos e vai agregar os métodos novos. Com certeza, Deus transforma maldições em bênçãos. E com essa pandemia, a Casa Publicadora Brasileira, editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, disponibilizou uma série de publicações em PDF por meio do site. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Camila Torres. A nova plataforma online da CPB vai facilitar as pesquisas dos estudantes.
O acervo virtual da lição da Escola Sabatina contém as lições dos últimos 20 anos. São 92 edições, totalizando quase 16 mil páginas. A plataforma conta com ferramenta de busca e nela também é possível baixar essas edições em PDF. É só acessar acervo.cpb.com.br/LES. Nessa mesma plataforma também estão disponíveis o acervo de 114 anos da Revista Adventista e mais de 20 anos da revista Vida e Saúde. É só pesquisar acervo.cpb.com.br/RA ou /VS. Lembrando que todos os conteúdos mencionados estão disponíveis gratuitamente. Muito bom. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Manda pra gente o seu recado pro WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente o que você tem feito, o que você quer fazer assim que essa pandemia passar, ou o que você tem feito nessa quarentena. Que boa ação você tem feito para ajudar as pessoas. Vamos ver quem participa com a gente? Natanael, a minha boa notícia é que ontem completei 31 anos de casado com uma mulher virtuosa, carinhosa e muito empenhada em tudo que faz. A Maria Aparecida é tudo de bom em minha vida e não tenho dúvida nenhuma que foi Deus que me deu esse presente maravilhoso. Natanael, que Maria Aparecida, parabéns, viu, pelo aniversário de casamento. Tainara, de Campos do Jordão, boa noite, Gabi. Minha quarentena está sendo ótima, além de aprender muita coisa, conheci novas amizades e tive a oportunidade de falar de Jesus e confortei essas amigas novas aí. Amei a presença dos Meirelles no programa de ontem. Manda um beijo pra mim. Então, um beijo pra você, Tainara. Que bom que você tem gostado da nossa programação. E vamos para um rápido intervalo, mas já já você vai ver que os Calebs estão dando um show de solidariedade e amor ao próximo. E você vai ver uma ação da ADRA que aconteceu em Santa Catarina, uma resposta ali a uma emergência. Eu te espero. Já estamos de volta e pode se acomodar no sofá que chegou a hora do Missão 360 Graus, com uma história linda de missão e, claro, a poderosa mensagem de esperança do pastor Kleber Gonçalves. Roda o VT. Queremos que Jesus seja conhecido aqui. Queremos que vejam esse lugar como um refúgio. Um lugar onde podem encontrar uma família. Um lugar onde possam encontrar Jesus ou a paz em meio à tempestade. Elias e Melina são um casal da Argentina, mas eles decidiram deixar tudo o que tinham e se mudaram para a ilha mediterrânea de Chipre. Eles viraram voluntários adventistas e agora administram um centro de influência urbano chamado Meeting Point. Quando você está em Cristo, nasce como um missionário. É por isso que escolhemos o desafio de sermos missionários. Tentamos dar tudo o que aprendemos para servir os outros. Eu acredito que é muito importante usar o método de Cristo. Primeiro, ele se comunicava com a pessoa, via suas necessidades e então pregava. E é basicamente o que tentamos fazer aqui. Para começar o projeto, Elias e Melina foram de porta em porta para descobrir quais programas os vizinhos estariam interessados. Assim, eles conseguiram fazer programas de acordo com as necessidades da comunidade. Depois de alguns meses em Chipre, os voluntários começaram vários programas no Meeting Point. Dou conselhos sobre nutrição, faço massagem terapêutica, tratamentos faciais e coisas que me aproximam das pessoas. Com esses programas sobre saúde, Elias e Melina conseguem se conectar com as pessoas que talvez nunca entrariam em uma igreja adventista. Várias pessoas na ilha falam inglês, mas o grego ainda é a língua principal. O maior desafio aqui é o idioma. É por isso que queremos aprender grego o mais rápido possível para nos comunicar melhor com as pessoas. Eles têm que se virar para falar com as pessoas, então usam aplicativos de tradução no celular e aprendem algumas das frases comuns do grego.
Quem chega no Meeting Point é recebido com lanchinhos e livros enquanto espera pela triagem de saúde. Depois da triagem, o visitante recebe uma avaliação e algumas sugestões para melhorar a saúde. Eles também pedem que a pessoa volte depois de um tempo para avaliar o progresso. As crianças também gostam de vir para cá. Elias e Melina fazem atividades todas as semanas para elas, mas o casal quer fazer ainda mais. Sonhamos com um programa especial para crianças, com trabalhos manuais, receitas e jogos. Tem a parte divertida, mas também a parte em que aprendem algo. Hoje, por exemplo, eles pegaram algumas pedras e estão pintando mensagens positivas nelas. As crianças adoram fazer esse tipo de arte, mas eles não param por aí. No fim, todos vão para a rua para dar as pedras de presente, e depois as crianças vão para casa sabendo que espalharam um pouco de alegria pela comunidade. Temos certeza de que Deus abençoa essas atividades, porque vemos a felicidade em seus rostos. Temos certeza que, com tempo, paciência, amor e tentando mostrar Jesus a eles, veremos muitos resultados e pessoas salvas por essas atividades. Isso é algo que nos deixa muito felizes. Todo sábado, Elias e Melina lideram o culto que acontece no Meeting Point. Algumas pessoas já vêm sempre, enquanto outras visitam só de vez em quando. Pouco a pouco, esse grupo vai crescendo e logo eles vão poder abrir uma igreja aqui. Esse casal de missionários está fazendo a diferença nessa comunidade de Chipre. Ideias de projetos é o que não falta para eles. Mesmo que a comunicação ainda não seja perfeita, eles continuam trabalhando e fazendo tudo o que podem para difundirem o amor de Jesus aqui. O sábio Salomão afirma nos seus provérbios: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Quanta sabedoria nós encontramos aqui. A prontidão para ouvir o Evangelho eterno, em grande parte, depende do despertar de sentimentos de necessidade. E o canal mais eficaz para comunicar as boas novas de esperança do Evangelho é através de um amigo. Aqui aquilo que podemos chamar de evangelismo da amizade nada mais é do que ações intencionais no intuito de construir relacionamentos de confiança com as pessoas no contexto da vida secular e a ouvir e observar com paciência, buscando assim situações através das quais possamos encontrar aquela abertura para compartilhar o amor de Deus. Mas muitos se perguntam, como posso colocar isso em prática? Será que temos algum tipo de exemplo que nós podemos seguir? Claramente. E nada melhor do que o exemplo do próprio Jesus Cristo, não é mesmo? O que nós precisamos é simplesmente seguir o método de Jesus, o método de Cristo. Assim como ele é descrito ali no livro A Ciência do Bom Viver, na página 143. Somente o método de Cristo dará verdadeiro êxito no alcançar as pessoas. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, demonstrava simpatia por elas, ministrava suas necessidades e ganhava sua confiança. Convidava então, segue-me. Você percebe? Aqui encontramos a essência de como podemos entrar em contato com qualquer pessoa no intuito de compartilhar o amor de Cristo com elas. O que fazer? Simples. Siga o exemplo de Jesus Cristo em apenas 5 passos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo intencionalmente se misturava com as pessoas dos seus dias, com o propósito de não apenas melhor compreendê-las, mas, acima de tudo, encontrar a oportunidade ideal para compartilhar de maneira sincera o amor de Deus para com elas. Em seguida, o Mestre manifestava algo maravilhoso e que tem um valor inestimável entre nós: simpatia. Quem não gosta de estar ao lado de gente simpática? De maneira singela, Jesus Cristo desenvolvia em cada relacionamento a capacidade de sentir aquilo que as outras pessoas sentiam. Ele dava a devida atenção e assim atraía o coração das pessoas. Mas Jesus não parava no passo de simpatia. Ele rapidamente descobria a real necessidade das pessoas para assim ministrar a cada uma delas. Em outras palavras, Jesus servia com amor de acordo com a carência do ser humano. Aos doentes, ele oferecia cura. Ao faminto, pão. Aos cansados, alívio. Aos desamparados, esperança. Aos pecadores, perdão. O resultado de agir assim? Esse é o passo seguinte. Pense comigo. Quando nós entramos em contato com as pessoas na busca do melhor a elas, demonstrando verdadeira simpatia e servindo de acordo com a necessidade, o que geralmente acontece? O mesmo que acontecia com Jesus. Assim ele ganhava
a confiança de cada pessoa. Assim ele derrubava as barreiras de rejeição e do preconceito. Assim o que Jesus fazia? Isso mesmo, um amigo, uma amiga, alguém que aprendia a confiar nele. Então e somente então Cristo convidava, segue-me. O chamado para o novo discípulo era apenas oferecido ao coração já aberto e pronto para ser confrontado com um convite de entrega total e incondicional. E esse era o processo de testemunho de Jesus. Essa era a sua estratégia de como alcançar de maneira poderosa o coração humano. Esse era o seu método de fazer discípulos. E essa é a essência do evangelismo da amizade. Agindo dessa forma, nós estaremos aptos a cumprir a grande comissão de fazer mais e mais discípulos para o reino de Deus. Agindo assim, estaremos engajados na missão do Mestre. Por sinal, que tal viver como ele viveu? Não deixe para começar amanhã. Viva o evangelismo da amizade hoje mesmo. Ele conta com você. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, encontrou uma maneira diferente dos alunos passarem as férias e, ao mesmo tempo, fortalecer a saúde emocional. Isolados na instituição desde o início da quarentena, os estudantes tiveram um mês totalmente fora da rotina. O ano mal começou e a gente já teve que se adaptar. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, fomos forçados a viver assim, um pouco mais separados. E a consequência disso, uma hora chega. Um levantamento realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou que os níveis de estresse, ansiedade e depressão cresceram nos últimos meses. A psicóloga Ivana Cassalli explica que uma das maneiras de combater as doenças emocionais é por meio da prática de atividades que fogem à nossa rotina. É importante nesse momento a gente incluir no nosso dia atividades não somente produtivas de trabalho, e sim também restaurativas, momentos de convivência, seja pessoal, presencial, virtual, momentos de fazer hobbies, de dedicar um tempo àquelas coisas que a gente gosta, que dá uma sensação de bem-estar. Mas como realizar isso tudo se é para ficar em casa? Bom, já que a determinação é para não sair, o jeito foi se virar por aqui mesmo, no quintal. E foi preocupado com a saúde emocional dos estudantes que o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, campus Engenheiro Coelho, preparou diversas atividades restaurativas para os alunos. Isolados há mais de 100 dias, os alunos tiveram um programa de férias especial. Durante todo o mês de julho, eles participaram de eventos que uniam princípios, valores e experiências para a vida. A Helen se mudou para cá faz pouco tempo. Nacional do Paraguai e sem poder ir para casa, ela conta que as programações têm sido um alívio no meio de tanta agitação. Eu acho que tudo que está acontecendo agora te faz sair do quarto. E quando você sai do quarto, você não fica pensando que sua família está longe, que você tem saudade, que você está preocupada com o pessoal de lá fora, seus amigos. Então são pequenas coisas que fazem muita diferença no momento de você realmente parar para pensar e falar, eu tô bem. E realmente é uma ajuda muito boa que eles estão fazendo com a gente. E para não perder de vista a segurança, tudo foi planejado com muito cuidado, tendo a saúde dos alunos e colaboradores como prioridade. Durante todo o período de isolamento social estabelecido pelo governo do estado, a gente foi ajustando as demandas, os decretos, a nossa realidade do internato, fazendo todo um processo de isolamento, uso de máscaras, adequação de bebedouros. A gente foi adequando toda a nossa realidade aos protocolos estabelecidos pelo governo. Nesses mais de 100 dias, não tivemos nenhum caso, não tivemos nenhuma situação onde tenha colocado os alunos em risco. As coisas ainda estão um pouco incertas, é verdade, mas depois de um mês assim, o sorriso no rosto revela a esperança em dias melhores. No sul do Paraná, um grupo de voluntários do projeto Missão Caleb dedicou parte das suas férias para ajudar na construção de uma casa. Essa história de solidariedade você confere agora na reportagem da Jordana Grassi. A casa de alvenaria, com 3 cômodos e 25 metros quadrados, tomou forma graças à solidariedade e dedicação de uma moçada que trocou o lazer e o descanso das férias pelo trabalho voluntário. A construção teve início com prazo de entrega apertado. Isso porque Jonathan e Emanuele, o casal beneficiado pela iniciativa, estava esperando seu primeiro bebê e ainda não tinha onde morar. Desempregados e sem nenhuma fonte de renda, eles precisavam de ajuda para preparar um lar para a pequena Lorena. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um embaque para todo mundo, né? Tanto para ele quanto para mim. Nossa, a gente ficou sem saber o que fazer. E daí com a casa, assim, eu sempre sonhei assim, em ter minha casa. Só que eu nunca imaginaria que fosse assim tão rápido, né? A casa foi construída em menos de 30 dias. E para essa tarefa,
foram necessários 25 voluntários que colaboraram com o projeto. Claro, todos divididos em escalas para evitar aglomerações. E o mais interessante é que a casa foi construída com a ajuda dos familiares, de doações de familiares, da comunidade e também dos próprios voluntários. Foi um desafio desde o início, porque a maioria não entende de construção. Então a gente precisou do auxílio de alguns irmãos da própria igreja, nos auxiliando, nos amparando. E também era um desafio porque cada etapa precisava de material. E nós não tínhamos, nós começamos a construção do zero e também sem dinheiro algum. Então cada dia era um desafio para conseguir o material para aquele dia. E eles chegavam sempre animados. Animados e com vontade de fazer o bem. O que eu sempre priorizo é o bem do próximo. E eu estava bem, eu estava em casa, estava com saúde e eu vi que várias pessoas estavam necessitando, não tinham alimento e não tinham, que nem o casal aqui, eles não estavam com a casa pronta para eles morar e para receber o filho deles. E então eu decidi doar uma parte das minhas férias para poder colaborar com essas pessoas que necessitam. As férias acabam, mas o que eles aprenderam aqui vão levar para a vida toda. O que eu vou levar disso, de toda essa experiência que eu tive, é o amor, né? Com certeza. E ainda no Paraná, mas agora na região central, os jovens adventistas também estão focados em dedicar suas férias para o próximo. Veja agora uma das ações que estão sendo feitas para abençoar outras pessoas por lá. Imagine morar com a sua família em uma casa onde a estrutura está desgastada e frágil, e a qualquer momento pode desabar. Essa é a casa de Érica, que com as fortes chuvas e ventos do inverno se mostrou ainda mais insegura. No desespero, a família compartilhou o drama em uma rede social e os jovens adventistas encontraram seu pedido de socorro. Eu coloquei no Face e vi que não tinha mais como morar aqui. Coloquei no Face e aí começou a surgir essa arrecadação de coisa para mim. Depois daquele temporal que deu assim, a gente viu um pedido de ajuda. Eu levei até os meus companheiros, meus amigos ali. E a gente se propôs a ajudar ela, né? Os jovens da Missão Caleb conseguiram os materiais necessários, limparam o terreno e estão trabalhando para transformar o lar da família. O temporal derrubou, né, parte do telhado aqui da casa e a gente veio ali, revitalizou, né, viu que estava muito difícil a moradia dessa família nessa casa. Então a gente decidiu procurar recursos com os Calebs para fazer, né, uma nova moradia aqui para essa família, né, que estava necessitada. As férias ganharam um novo significado e estão sendo usadas para deixar uma marca especial na vida de pessoas como a da de Érica. Eles vieram e estão aí fazendo essa ajuda boa para mim. Nossa, ver eles aqui não tem preço, né? Eles podiam estar agora com todas as famílias, né? Mas eles tiraram isso para vir aqui me ajudar, né? Poderiam estar em casa, quem sabe descansando, usufruindo do conforto do lar, mas abrem mão do seu conforto, abrem mão, quem sabe, do seu bem-estar para abençoar outras famílias. Isso mobiliza, isso incendeia o coração do jovem, faz com que o jovem se sinta útil. Não há coisa melhor do que você ver a alegria no rosto das pessoas, né? Mesmo sendo cansativo, mas é gratificante. Essa é apenas uma das ações que os Calebs aqui do centro do Paraná têm feito. Doação de sangue, reconstrução e reforma de casas, evangelismo online, arrecadação e doação de alimentos e roupas, entre outras iniciativas, têm feito parte das férias desses jovens. Quando nós estamos dispostos a ser Cristo na vida das pessoas, nada vai nos impedir. Nós tínhamos um desafio gigantesco diante dessa pandemia e nós temos visto que ela não foi algo assim que parou, que travou os nossos jovens quando eles se dispuseram a testemunhar de Cristo. E depois da passagem de um ciclone na região de Santa Catarina, sul do Brasil, várias casas foram destelhadas e tiveram outros prejuízos. Foi então que a ADRA entrou em ação. Veja os detalhes na reportagem do Daniel Gonçalves. A ADRA Internacional e a ADRA Brasil auxiliaram 163 famílias em Governador Celso Ramos, cidade da Grande Florianópolis. O município foi o mais atingido em Santa Catarina pelo ciclone bomba em junho. Ao todo foram 817 casas destelhadas, 33 totalmente destruídas e uma morte. Pós-ciclone, eu falei em todas as emissoras dizendo que foi um cenário pós-guerra.
O auxílio da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais teve o valor de $105, ou R$580. A doação direta em dinheiro foi escolhida devido às várias necessidades da população na reconstrução de suas casas. Naturalmente, nós sabemos que algumas famílias receberam alguns itens da Prefeitura, da Defesa Civil, mas não todos. Por exemplo, algumas famílias receberam telhas, mas não receberam madeiramento. A entrega do cartão com os recursos aconteceu no último dia 23 de julho, onde na oportunidade foi falado sobre a preocupação da ADRA com as famílias atingidas. Mas eu quero agradecer, na verdade, a ADRA, agradeço de coração, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Ele é acima de tudo e, na verdade, essas coisas que acontecem, Deus permite, né? Mas a gente não pode, na verdade, deixar de crer e confiar em Deus e ter fé, né? Que Deus é maravilhoso e Deus tem cuidado dos filhos dele, né? Para as famílias beneficiadas, o terror tomou conta no dia 30 de junho. Ventos de mais de 120 km por hora chegaram tão rápido que nem deixaram o seu Idalécio fechar as janelas de casa. Já não deu tempo de fechar. E eu começou a carregar todas as eternite e eu me escondi. E quando deu para sair, corri para dentro de casa. A minha esposa estava chorando, que ela cuida da mãe dela com Alzheimer, né? Aí me abracei com ela e perguntei se estava tudo bem, não se machucaram. Não, eu digo, então tá bom, vamos glorificar a Deus porque deu prejuízo na casa, mas nós estamos bem. É isso aí, a vida em primeiro lugar, né? E chegou a hora da interação com você, telespectador. Já escreveu pra gente? Ainda dá tempo, viu? Manda sua mensagem aí para o nosso WhatsApp que aparece na sua tela, 0 operadora 12 981352908. Conta pra gente o que mais você anseia fazer depois dessa pandemia ou o que você já tem feito para ajudar o próximo. Vamos ver quem participa? Rose, boa noite. Quando acabar a pandemia, eu quero ver os meus amigos e ir à escola. É verdade, temos sentido falta aí da escola. Cristina Mello, boa noite, Gabi. Nesse momento de pandemia, tenho me dedicado a fazer ação social, doar cestas básicas e produtos de limpeza. E claro, nesse período a gente precisa vencer com oração. É verdade, Cristina, muita oração, muito poder. Tem mais alguma? Elizabeth, olá, boa noite. Olha, nem sei o que vou querer fazer depois da pandemia, mas uma coisa é certa, se estivermos vivos e com saúde, vou continuar a agradecer a Deus infinitamente. É isso aí, Elizabeth. Luísa, olá, Gabriela, boa noite. Eu aprendi a amar o ensino de vocês. Já sou quase uma adventista. Estou impressionada com o ensinamento de vocês. Sou de uma outra denominação há 36 anos e vou me tornar uma adventista depois da quarentena, com certeza. Que legal, Luísa. Deve estar fazendo algum estudo bíblico aqui com a gente, não é mesmo? Vamos para um rápido intervalo, mas já tem o quadro ANN, que hoje traz informações sobre o I Will Go, Eu Irei, o plano estratégico da igreja para os próximos 5 anos. E tem também uma entrevista exclusiva com o pastor Mark Feeling e trechos ali de uma mensagem do pastor Ted Wilson sobre o assunto. Eu volto bem rapidinho. Já estamos de volta e vamos direto para os Estados Unidos, de onde fala o pastor Williams Costa Jr., que traz informações internacionais da Igreja Adventista no quadro ANN. Hoje falando especialmente do projeto I Will Go, ou Eu Irei, numa tradução livre. I Will Go, Eu Irei. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o pastor Mark Feeling e partes do sermão do pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista Mundial, falando sobre o assunto. Agora, na ANN. Nós estamos aqui na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu hoje vim com essa roupa colorida, vibrante, de Gana, na África, para compartilhar com vocês o plano evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próximos 5 anos, com ênfase no compromisso pessoal. I will go, eu irei, é um chamado de Deus para cada pessoa que deseja dedicar a vida para fazer o bem, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo.
É um convite celestial para terminar a missão, para viver e comunicar a todos que há um evangelho eterno de salvação em Cristo Jesus, vindo de um Pai que ama tanto suas criaturas a ponto de entregar seu único e amado Filho. I Will Go é mais do que um projeto, é um compromisso diário e eterno. É voltar 2.700 anos e responder como Isaías, o sublime chamado: a quem enviarei? É dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso que eu converso agora com o evangelista Mark Phelan, um dos promotores do plano missionário. Pastor Phelan, em 1874, a igreja mandou para a Suíça o primeiro missionário. De lá para cá, centenas, milhares de missionários têm proclamado as boas novas de salvação em lugares que não conhecem Jesus. O que adiciona de novidade esse projeto I Will Go? Claro, a obra de Deus ainda não terminou. Quando John Andrews, em 1874, interessante, Ellen White disse: nós enviamos o mais habilidoso e nosso melhor homem para a Europa para proclamar o evangelho em muitas áreas. Quando olhamos ao redor do mundo, vemos grandes centros populacionais na Europa, Ásia, América do Sul e América Central, África. Você vê povoados no mundo. A tarefa ainda não terminou. Então, isso que começou em 1874 ainda está para ser concluído quando Jesus diz em Mateus 24:19: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. No fundo do coração do adventista está o senso de cooperação com Cristo em sua missão de proclamar o evangelho com o objetivo de honrar a Cristo, algo que bate em cada coração cristão, em cada genuíno coração adventista, de fazer tudo o que é possível em alto sacrifício para compartilhar o evangelho e Cristo voltar em breve. Pastor Phelan, o que está faltando para que essa mensagem vá a todo mundo e nós possamos cumprir a missão da pregação do evangelho? Eu penso que esta questão é bem ampla e pode ser respondida de várias formas. Eu creio que uma das grandes necessidades da igreja hoje é o Espírito Santo trabalhando por meio de cada membro de forma individual, para tocar pessoas em seu ambiente. É o que nos falta. Eu penso que talvez precisamos do grande derramamento do Espírito Santo de Deus para capacitar testemunhas, toda a testemunha humana com abundante porção do Espírito de Deus. Agora, o Espírito está operando através da igreja e não deveríamos nunca orar como se o Espírito não estivesse aqui. O Espírito está operando em cada crente, na vida de cada cristão comprometido, em cada adventista. Estamos buscando um grande derramamento do Espírito Santo para finalizar a obra de Deus na terra. A segunda coisa que nos falta é comprometer-se, envolver-se. Quando nós vamos para Cristo, Jesus diz em Mateus 4:19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Algo super importante no projeto I Will Go, eu irei, é a ideia de cada membro envolvido. É algo bem pessoal, eu irei. Não você irá, não a igreja irá, não a associação irá. Eu irei é um compromisso pessoal para que o Espírito Santo more em meu coração, ame o ser humano, o desejo de ver a palavra de Deus honrada no final, o desejo de ver muitos no seu reino. Eu irei. É uma iniciativa para envolver cada membro de igreja a fazer esse compromisso seu, internalizado. Eu irei. É super importante e só Deus pode colocar o desejo em nosso coração por meio do Espírito Santo. Agora você vai escutar parte do sermão do presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, pregado no lançamento do plano I Will Go, eu irei. À medida que nos aproximamos cada vez mais daquele dia climático da volta de Jesus, eu apelo a você para responder ao seu chamado dizendo: eu irei.
proclamar as mensagens dos 3 anjos. Eu irei fazer discípulos. Eu irei ser sua testemunha. Eu irei compartilhar a palavra de Deus. Eu irei proclamar sua segunda vinda. Eu farei do plano estratégico alcançar o mundo. Eu irei meu próprio plano sob a liderança do Espírito Santo. Pela graça de Deus, eu irei, porque amo a Cristo, a sua palavra, as mensagens dos seus 3 anjos e quero vê-lo voltar rapidamente. Jesus está voltando. Envolva-se. Onde quer que você esteja, em qualquer ambiente em que se encontre agora, Deus está chamando para fazer parte de sua mensagem dos últimos dias. Cada um de nós, para um mundo que clama por respostas eternas, Deus está contando com você e comigo. Você está disposto a ir? Se você estiver exatamente onde você está, por favor, repita comigo as palavras eu irei ao contar até 3. 1, 2, 3. Eu irei. Que Deus use poderosamente para compartilhar sua palavra através de você, enquanto esperamos ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Maranata. Amém. E você, irá? Eu vou. Vamos juntos? Seguremos a mão de Deus, confiemos na sua palavra e peçamos o Espírito Santo diariamente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e fique com o Senhor Jesus. Amém, pastor. E de volta ao Brasil, na região sul de São Paulo, um grupo de voluntários criou um projeto chamado Sorrir com Atitude, que nesse período de pandemia entregou sopão todos os sábados na igreja e também aos moradores em situação de rua em Embu-Guaçu. Além do alimento, o grupo também distribui máscaras e sorrisos. Se antes o abraço ou cumprimentos demorados eram uma marca registrada do carinho brasileiro, a pandemia impôs certos limites de contato, em prol do bem de todos. Em Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo, mais de 3.000 pessoas notificaram os órgãos responsáveis sobre ter sintomas da Covid-19. 747 pessoas testaram positivo para o vírus e mais de 530 já se recuperaram. Os números exemplificam a importância de manter o distanciamento social, lavar as mãos com frequência e usar máscaras. Então, como deixar este momento um pouco mais leve? A resposta está no sorriso. Com todo cuidado e atenção, Floracir e outras 5 voluntárias, cada uma em sua casa, confeccionam cerca de 20 máscaras com transparência por semana. Decidimos produzir essa máscara diferente porque é uma máscara que dá para ver o sorriso das pessoas. As máscaras são destinadas ao projeto Sorrir com Atitude, idealizado por Floracir e voluntários da equipe da Ação Solidária Adventista da Igreja do Embu-Guaçu, que consiste na distribuição de sopa e máscaras de proteção aos moradores da comunidade todos os sábados. Começou essa pandemia, a Floracir me ligou, porque sempre ela pede ideias, né? Ela fala, Val, e o que você acha da gente fazer uma sopa na igreja? Eu falei, legal, legal. Toda semana, a Floracir organiza as equipes e compra os alimentos destinados ao sopão. Só não participa da ação porque faz parte do grupo de risco. A importância desse trabalho na minha vida é muito grande, porque eu sinto feliz em ajudar as pessoas. E é com esse mesmo sentimento e com muita animação e dedicação, os voluntários cortam, lavam e preparam a sopa que será distribuída mais tarde. Uma ação que tem aproximado a igreja e a comunidade. Foi desde o primeiro dia que eu peguei sopa aqui. Eu como a semana toda. Quando eu vou me dar fome, eu vou lá e esquento um pouquinho e para dentro. Além da entrega na igreja, o sopão também é distribuído aos moradores em situação de rua da região. O projeto ele tem mudado muito, eu acredito que a vida de todos nós, porque ele coloca você em ação. Porque aprender que fazer o bem é bom é diferente de você praticar o bem.
um voluntariado que se intensificou no período da pandemia, mas que não tem previsão para terminar. Vou tomar uma sopa quando eu chegar em casa, vou ficar feliz e vou agradecer a Deus e orar para vocês continuar com o seu serviço, para nunca faltar nada para nós. Que lindo projeto, hein? E a pandemia do novo coronavírus trouxe desafios para muitos setores da sociedade. Na economia, por exemplo, as limitações impostas representaram o fim de muitos empreendimentos. Mas há quem enxergou nesse cenário uma oportunidade para se reinventar. De porta em porta, apresentando às pessoas livros e outros materiais educativos dos mais diversos assuntos. Assim tem sido o trabalho da colportagem na Igreja Adventista há cerca de 140 anos. Hoje em dia, são aproximadamente 45 mil colportores ao redor do mundo, que estão ligados ao Ministério de Publicações da denominação. Estas pessoas têm nesta atividade sua fonte ou mesmo um complemento de renda, ou a realizam para pagar seus estudos. No entanto, a pandemia de Covid-19 trouxe uma realidade desafiadora. Impossibilitados de visitar as casas devido às medidas de isolamento social, os colportores precisaram encontrar alternativas para chegar aos seus clientes. A crise ela traz oportunidades. Quando você não pode executar o seu trabalho de uma forma, você pede a Deus sabedoria para fazer de outra maneira e também ter sucesso. Então, os colportores têm buscado meios de utilizar suas redes sociais e seguir adiante, onde eles não podem visitar. E foi justamente isso que fez o Diogo. Ele desenvolve essa atividade há 4 anos para custear sua graduação em teologia. Preocupado se conseguiria os recursos para continuar a faculdade, pediu orientação a Deus e a resposta veio. A gente teve a ideia de trabalhar com as redes sociais, com Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente conseguiu ali fazer algumas artes diferentes e divulgou esse trabalho. Então a gente saiu daquela fase do desespero e passou a entender que Deus ele tinha um propósito maior nessa época. E aí, através dessas divulgações, a gente conseguiu alcançar um público ainda maior do que aquele que a gente alcançaria de maneira normal, batendo de casa em casa. A Alessandra, que também realiza a mesma atividade desde 2016 para custear seus estudos, também se reinventou. Em parceria com suas colegas, entre elas uma nutricionista, ela promoveu uma Semana Detox, uma série de vídeos diários sobre saúde que pôde ser acessada gratuitamente pela internet. Com a divulgação do programa, muitas pessoas entraram em contato para mais informações e foram acompanhadas pelas colportoras durante toda a semana. Eu tentava expressar o máximo de alegria para as pessoas, um sentimento verdadeiro, um sentimento de eu estou aqui com você, eu vim aqui para trazer saúde para você, então eu expressava minha alegria através daquela visita, né? Eu também estava visitando as pessoas, só que de uma forma virtual. E depois da Semana Detox, Alessandra e suas colegas encaminhavam os participantes ao portal do Projeto Mais Saúde. Ele foi criado pelo Ministério de Publicações da Igreja Adventista na América do Sul, justamente para ser um ambiente seguro de informação e vendas, para auxiliar os colportores durante a pandemia. O objetivo dessa plataforma não é substituir o colportor, não é um e-commerce frio, uma prateleira de livros e a pessoa vai lá e compra. Nós queremos apenas dar uma possibilidade do colportor como um prospecto digital, não como uma maneira dele poder contactar uma pessoa por telefone, convidá-la a visitar um portal e ela vai navegando, vai vendo os manuais, o interior, vídeos, orientações e ele vai conduzindo até despertar o interesse da pessoa poder comprar. Então, a nossa plataforma está trabalhando em conjunto com o colportor. Além do portal, uma outra ferramenta tem aberto portas para a atividade da colportagem. O Instituto Vida é uma associação de consultores em saúde e bem-estar. Ao identificar-se como parte dessa organização, o colportor tem um contato mais profissional com seus clientes, dando-lhes segurança no momento de tantas incertezas. Então, o colportor, além das ferramentas que nós, como departamento, procuramos ajudá-lo, suporte, ajudas, ele conta com a bênção, com a ajuda do seu anjo, do Espírito Santo, de uma maneira muito pessoal. Deus tem um interesse muito especial que as pessoas tenham esses materiais e abrem portas. Nada substitui essa interação, esses milagres, esse poder que vem do céu.
Essa é a comportagem e vale a pena experimentar. É um sentimento que só vivendo para você entender. Sempre no início a gente fica um pouco assustado. A gente não sabe onde está pisando ainda, tem algum medo, mas depois que a gente entra nesse processo e a gente passa a dedicar a obra de todo o coração, os resultados sempre vêm. O medo ele passou e durante esse período que a gente está comportando eu tenho visto muita coisa boa acontecer. Então é real, é o esforço do homem, mas eu tenho certeza de que Deus lá em cima traz o seu auxílio e a gente consegue alcançar as pessoas. Não foi somente vendas, não foi somente o contato. O principal objetivo foi o vínculo com as pessoas, a amizade e também proporcionar para elas uma oportunidade de conhecerem mais sobre a saúde, o plano especial que Deus tem para nós com o tema saúde, né? Ele quer que a gente cuide mais desse quesito na nossa vida, né? Eu me sinto uma missionária. Muito legal. E chegou a hora do nosso Giro de Boas Notícias. Quem traz as informações pra gente hoje é a jornalista Louise Maiana. Tudo bem, Lou? Tudo bem, Gabi. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Já aproveito para desejar aí um feliz sábado, um dia deleitoso, de descanso, daquela respirada, né, Gabi? Com eu certeza. adoro. Lá em casa também. tem cheiro de bolo quando chega o sábado. Ai, que delícia. Cheirinho de pão também, né? Então, quando voltarem os pequenos grupos, a gente pode se reunir, né, Gabi? Com certeza. Olha, o diretor está aqui falando que pode trazer aqui para a redação, mas aí o pessoal de casa vai ficar com água na boca. Ah, vai mesmo. O que você traz de bom para a gente hoje? Então, olha só, a primeira notícia diz respeito à solidariedade. Principalmente nesse período de pandemia, a gente tem visto aí uma onda de solidariedade para ajudar as pessoas que realmente têm tido dificuldades aí, né? É verdade. E tem um ministério da igreja muito bonito que é o Missão Caleb. E lá no Mato Grosso, o mês de julho foi marcado por ações de solidariedade e amor ao próximo. Em várias cidades da região, os voluntários da Missão Caleb dedicaram seu talento para levar o quê? Esperança para quem tanto precisa, né, Gabi? Na região sul, na cidade de Dourados, os Calebs, por várias vezes e em grupos pequenos, doaram sangue e distribuíram para o estoque do hemocentro local. E isso aqui a gente abre um parêntese também, porque nesse período de pandemia, o estoque de sangue de vários hemocentros ficou baixo, né? Verdade. A gente, inclusive, consegue ver aí esse ato de solidariedade através das fotos, eles se reunindo para poder fazer a distribuição, a doação de sangue também. Lembrando que está todo mundo ali com máscara, seguindo o protocolo de segurança, né, Gabi? Ou seja, não é porque a gente está na pandemia que a gente não pode doar. A gente pode e deve doar sangue sempre que possível. Com certeza. E sabe o que eu acho bacana? O símbolo lá, ó, Sou Caleb. Sou Caleb, é muito legal, né? E além disso, gente, eles também realizaram um projeto Troca Solidária. O que é isso? Onde mais de 160 quilos de donativos foram arrecadados e transformados em 45 cestas básicas, entregues às famílias carentes aí nesse momento. E junto com os alimentos, um alimento também espiritual. 200 livros missionários foram distribuídos e 23 dessas famílias começaram a estudar a Bíblia. Ai, que bênção, que coisa legal, né? Muito bom, ótima notícia. Ótima notícia. E agora, inclusive, a sociologia da religião fala muito sobre isso, né? Que em tempos de dificuldade, as pessoas acabam se apegando mais a Deus. E a própria palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quem sabe essa é a oportunidade que você tem para se achegar a Deus. E pegando esse gancho, eu vou pedir a sua ajuda aqui, Gabi, para segurar o meu celular, minha colinha que está aí no celular, para distribuir aqui, ó, o estudo Evidências. Olha só que legal. Não só o Caleb está dando estudo bíblico, não. O Novo Tempo também está, né? Nessa corrente do bem, né, Gabi? Com certeza. E você pode adquirir aí esse estudo bíblico através do número 12982444449. Tem aí, ó, na telinha, aparecendo aí no seu GC. Mostra para o pessoal a Vou revista mostrar para a mais gente uma poder... vez aqui. Ah, joia. E tem também o site que eu não posso esquecer, viu? Bíblia.com.br. O site biblia.com.br, muito bom. E é fresquinho, viu, gente? Tô sentindo cheirinho de novo aqui. Acabou de ser impresso depois da semana do Evidências, né, que foi especial aqui na programação da Novo Tempo. Legal, muito bom, né, Gabi? Muito bom. E agora, gente, a gente vai falar sobre outra notícia também, que na cidade de Três Lagoas, região leste do estado, aliás, perdão, isso é ainda falando sobre os Calebs. Sim. Nessa região aí,
os Calebs produziram mais de 100 litros de sabão ecológico e entregaram para as famílias carentes da comunidade Nova Canaã. Durante a ação, 64 moradores da comunidade aceitaram estudar a Bíblia com os Calebs e 200 livros missionários foram distribuídos para as famílias. Olha, os Calebs atuando em várias frentes, né? Distribuição de alimentos, distribuição de sabão ecológico e também essa questão da doação de sangue que a gente colocou aqui. Gostei, viu? Eu também gostei. A fé e o amor não foram freados aí pela pandemia. E agora a gente vai falar também aqui sobre o Dia dos Avós, que foi recente, né, Gabi? Domingo passado. Exatamente. E aí, relacionado a esse dia aí dos avós, que também é muito importante, adolescentes se juntaram num mutirão de serviço e acolhimento em favor desses idosos. Infelizmente, muitos deles estão tão sozinhos e aí, nesse momento, ter uma equipe de jovens e adolescentes acolhendo eles ali é muito gostoso. A gente, inclusive, tem aqui mais informações através de um vídeo. Pode rodar. No mês de julho, onde é comemorado o Dia dos Avós, uma ação solidária envolveu mais de 190 comunidades de adolescentes na Bahia e Sergipe. Auxiliados pela coordenação de líderes e tomando medidas necessárias de proteção contra o coronavírus, os adolescentes realizaram ações como entregas de pães ou cestas de alimentos saudáveis, ajuda nas compras, higienização de casas, visitas até o portão para entregar máscaras e álcool em gel para as famílias, serenatas e mensagens de orações por meio de chamadas através de redes sociais. Com o prolongamento do distanciamento social, tornou-se mais evidente os prejuízos emocionais causados principalmente aos idosos, que deixaram de ver os netos, se confraternizar com a família e assistir os cultos, já que muitos não têm acesso à internet. Pensando nisso, o desafio de julho surgiu como uma proposta de amenizar essa solidão e trazer reconhecimento a esse grupo tão significativo para a nossa igreja e para a sociedade. Que delícia, hein? Abraço gostoso aí na vovó. Pois é, eu queria um abraço desse e eu fiquei ainda mais feliz porque a notícia vem da Bahia e eu sei que o povo baiano é sinestésico igual a mim. Caloroso. Gente, agora a gente vai falar sobre educação. E a Igreja Adventista, através da ADRA e de outras instituições da própria igreja, estão se mobilizando para que a gente consiga dar acesso à educação a crianças em todos os lugares do mundo. Inclusive, eles lançaram uma campanha chamada assim, ó, Toda Criança em Todo Lugar na Escola. Para essa mobilização, eles arrecadaram aí mais de 1 milhão de assinaturas, uma espécie de abaixo-assinado, para poder ajudar essas crianças, ajudar esses projetos e fomentar o interesse também de outras instituições nessa corrente do bem aí, para dar acesso à educação a todas as crianças, né, Gabi? Muito bem. A Igreja Adventista, então, abraçando essa causa, né, de todo mundo ter a possibilidade de estudar. E isso é muito importante. A Revista Novo Tempo sempre levanta essa bandeira da educação, porque a educação é a forma da gente conseguir inclusão, é a forma que a gente consegue representatividade, é a forma como que a gente consegue diminuir desigualdades. Olha a ciência contribuindo tanto aí nesse período de pandemia. E tudo isso a gente só consegue graças à educação. Então, parabéns à Igreja Adventista, que tem se preocupado também com isso, né? Com a questão da educação acadêmica. A gente, inclusive, tem várias universidades espalhadas não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então, parabéns por essa iniciativa, viu? É isso mesmo. Estamos juntos nessa. Se você ainda não assinou essa petição, esse abaixo-assinado, procura lá num site. Está em inglês, mas se você procurar em português também vai achar. Every Child, Everywhere in School. Toda criança em todo mundo na escola. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço, Gabi. Um feliz sábado. Feliz sábado para você aí de casa, viu, gente? Cheio de paz e amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos ver quem mandou mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 0 operadora 12, número 981352908. Conta pra gente o que mais você anseia fazer assim que tudo isso acabar, ou que boas ações você tem feito ao próximo agora, durante esse período. Vamos ver? Irene Bernarchi. Boa noite, querida irmã. Estava entrando em depressão por causa da Covid-19. Então comprei tecidos e resolvi fazer máscaras por encomendas aqui em casa mesmo. Está indo de vento em polpa e tô cheia de encomendas. Que bom! Fiquei boba como Deus ouviu os meus pedidos. Ele nunca deixa de atender os seus filhos. Agradeço ao Senhor Deus por me livrar de tudo e da depressão. Amém, Irene. Que bom, hein? A gente realmente se envolvendo com amor ao próximo ali, a gente cura de depressão.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Gostaria de dizer que eu tenho aprendido muito com todos vocês que fazem a Novo Tempo. Já tive dias em que fiquei a noite inteira assistindo. Um forte abraço para todos vocês. Legal, Severina, gosto de saber que vocês acompanham a Novo Tempo. Maria Rosa, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olá, Gabriela, boa noite. Minha boa notícia é que amanhã minha sogra completa mais um ano de vida. Queríamos estar ao lado dela para poder abraçar, mesmo longe, que ela se sinta amada por nós. Ok, não falou o nome da sogra da Maria Rosa, mas a gente manda o nosso abraço aqui também. Vamos para o nosso último intervalo, mas ainda hoje tem o quadro Fé em Ação e você vai conhecer um pouco sobre uma série especial de reportagens que vamos exibir na semana que vem. Quer saber mais detalhes? É logo depois do intervalo. Fique com a gente, eu volto bem rapidinho. Agora nós vamos acompanhar o quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas e conhecer mais histórias de cuidado e atenção ao próximo. Bárbara, é com você. Aqui nós sempre queremos mostrar novas maneiras de fazer o bem. E você que me acompanha sabe que este é o momento de se emocionar e se inspirar com histórias de vidas transformadas. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. O que você precisa para começar um projeto que leve alimento àqueles que mais necessitam? Um grupo de voluntários de Porto Alegre mostrou que é necessário apenas dar o primeiro passo. Unir pessoas dispostas a fazer o bem, doações e também muito amor pelo próximo. E quem me ajuda a te contar essa história é a repórter Emanuele Fonseca. Nós vamos com ela para o Rio Grande do Sul neste momento. Oi, Bárbara. Aqui em Porto Alegre, o projeto Haja Mais Amor acontece todas as terças-feiras. Cerca de 20 voluntários se reúnem para a montagem dos kits. São kits de higiene e kits de alimentos. Todas as semanas são entregues 150 lanches em alguns pontos da cidade e nas comunidades carentes. O projeto surgiu, alguns membros da Igreja Central já faziam há algum tempo atrás, um sopão que a gente fazia na igreja e levava para as pessoas em necessidade. E esse projeto parou por um tempo e já há alguns meses eu vim ajudando um outro projeto semelhante a esse que a gente está fazendo, que inclusive apareceu no Fé em Ação, do pessoal de Niterói, em Canoas, que é uma cidade aqui ao lado de Porto Alegre. E ajudava financeiramente e fiz algumas entregas com eles também. E daí eu fui me dando conta que não fazia sentido eu ir até Canoas fazer entrega para pessoas que têm necessidade e não fazer um projeto aqui em Porto Alegre. Então a gente começou a conversar com as pessoas para começar a fazer um projeto semelhante aqui, que já existia e sempre existiu, mas para botar em prática, né? Porque essa é a parte mais difícil, não é só, né, pensar ou ter a ideia do projeto, a parte mais difícil é executar. Mas graças a Deus a gente está conseguindo executar. A gente estava parado na igreja, tentando buscar alguma coisa para fazer, para ajudar as pessoas. E daí surgiu essa ideia conjunta assim, da nossa classe da Escola Sabatina de fazer lanches. A gente fazia primeiro um risoto, um sopão, assim, um risotão, e servia quentinha no inverno. Mas aí agora, com a história da pandemia, a gente teve que trocar de estratégia e achamos por bem fazer os lanches, então, que daí a gente já prepara tudo antes, né? Não precisa ter muito contato com as pessoas fora. Mas surgiu dessa vontade, assim, da gente não ficar parado. Como está todo mundo em isolamento, a gente imaginou que essas pessoas que estão na rua, elas também precisam de ajuda, né? Do alimento, né? Então é daí que surgiu a ideia, né, de a gente fazer um grupo de pessoas para que cada um doasse um pouco, que a gente conseguisse fazer um montante de alimentos para distribuir para essas pessoas que estão na rua. Pagava aluguel, pagava tudo, só que fiquei até dia 20 de junho com aluguel, daí fui despejado. Eu sou cozinheiro, trabalho em restaurante, eu estou 4 meses parado. As pessoas não têm noção, dentro de Porto Alegre só garçom são 5.600. Daí são mais 300 e poucos cozinheiros, só está fechando, na verdade. Eu tenho 47 anos, bem, perspectivas não são muito boas.
projeto como esses, tu tem um pessoal de organização, mas tu tem doadores, e daí doadores são inúmeros. Então, por exemplo, a gente tem um valor por entrega, que é um valor considerável, e como a gente está fazendo, cada entrega tem no mínimo 1 ou 2 doadores que financiam a entrega, para compra dos alimentos, compra dos sucos, enfim, dos kits de higiene. Então, além dos doadores, do pessoal que faz que prepara o alimento, o sanduíche, nós devemos ter aí por média de 10 pessoas que toda terça-feira estão conosco preparando e entregando, tá? Além de quem vai ao atacado comprar os alimentos. Então tem toda uma logística que tem que ser feita para chegar ao resultado final, que é a entrega dele, né? Bom, as pessoas que estão envolvidas como voluntários, de 25 a 30 pessoas, diretas ou indiretamente, né? A gente faz a divisão dos mantimentos, né? Cada pessoa fica responsável por alguns itens. A gente faz cada um em sua casa e depois uma pessoa passa, recolhe, e a gente faz a montagem dos lanches aqui, né, para distribuição. Então toda terça-feira às 13h30 da tarde a gente se junta num local, né, que tem uma estrutura mínima de cozinha, e prepara esses 150 sanduíches, que são sanduíches grandes, né, que é praticamente uma refeição, e a gente normalmente entrega juntamente com um suco e um bombom ou uma paçoquinha. E além disso, daí meias, roupas e outras coisas que eles precisam, que têm necessidade. Tem algumas pessoas que querem ajudar, mas estão no isolamento, né? Eles querem ajudar de alguma maneira. Então, o que a gente faz? Eu quero cozinhar o peito do frango. A gente deixa a pessoa fazer, a gente vai lá, recolhe e traz para a montagem, né? Então, se a pessoa quiser cortar o tomate, quiser cortar o alface, olha, tá pronto, é só vir aqui pegar. A gente vai lá e recolhe, então a pessoa está ajudando de alguma maneira sem sair da sua quarentena, né? É um local que tem muitos moradores de rua no centro da cidade, né? Agora a gente está indo na Praça da Matriz e em outros lugares também. E a gente sempre passava por esses lugares e via que tinha muita gente em situação de rua. Então, uma ideia surgiu disso, de passar e ver que tinha muita gente. Semanalmente, a gente ajuda em torno de 150 pessoas, né? Entre lanche, roupas, kits de higiene e uma palavra solidária nessa época tão difícil, né? Minha atuação na Federação dos Empreendedores Adventistas, eu sou coordenadora regional USB e faço parte então deste grupo onde temos vários componentes que são os parceiros, né, aqui na região sul do Brasil. O projeto Haja Mais Amor é na doação, juntamente com meu marido, os pães. Então nós temos um amigo que tem uma padaria e ele nem é adventista e ele se propõe a ser parceiro nosso com relação à doação dos pães. Então isso me emociona muito porque é uma pessoa muito especial, né? Então a nossa atuação, a minha atuação é essa, né? O que me motivou e me estimulou a ajudar essa fé em ação que é o Haja Mais Amor. Eu sempre fiz alguma coisa em prol de ajudar o outro, mas eu sempre achei que era pouco, eu precisava fazer muito mais. Quando eu descobri esse projeto, nosso coração se encheu de alegria, meu e do meu esposo, e a gente decidiu então doar essas horas do nosso dia para ajudar nessa causa. Organizamos todos os ingredientes, fazemos a montagem, empacotamento e a gente vai para a linha de frente também fazer a entrega para o pessoal morador de rua, né? Eu amo fazer ação missionária e eu acho que mostrar o amor de Deus através disso é maravilhoso. Eu trago alguns alimentos já picados, já feito na hora e também ajudo na montagem. A gente tem esse projeto evangelístico também, né? Orientando as pessoas, né? Porque muitos vêm nos pedir ajuda, né? Ajuda com alimentos,
não só naquele dia, né? Porque muitos têm famílias e não conseguem o sustento da família, né? Então a gente orienta a igreja a procurar a igreja, né? Por uma palavra com o pastor sempre nos acompanha também. Então a gente tem aí esse trabalho também com as pessoas que a gente faz a arrecadação, que muitos não são adventistas, né? A gente procura sempre mostrar para eles como a gente faz, como é o amor, né? Por isso é o nome do projeto, Haja Mais Amor. A ideia é essa, é mostrar para eles o que a gente pode fazer. Eu não sou adventista, sou católico. Quando vim trabalhar na imobiliária Soper aqui, o proprietário participa dessa ação e através dele eu fiquei sabendo dessa ação e resolvi participar. Eu acredito que é importante fazer o bem. Na atual circunstância que o Brasil está vivendo, né, tem muita gente, cada vez mais gente morando na rua, né? E existem inclusive discussões políticas sobre se é o ideal entregar o alimento para essas pessoas ou deixar elas não passar fome, mas não receber o alimento para que elas saiam dessa circunstância. E a gente chegou à conclusão que a gente tem que entregar porque o alimento não é só alimentação. É uma questão de dignidade, de valorização do ser humano e pensando o que Cristo faria, né? Cristo, se visse uma pessoa assim, ele alimentaria. Com certeza esse seria o primeiro passo. Se não fosse isso aqui, eu não ia nem jantar. Eu fico muito agradecido. Porque senão isso aqui não tem de onde tirar, não tem de onde vir. Muitas mães de família que moram na volta, em apartamento aqui, que estão vindo comer o lanche na rua porque elas não têm comida em casa. Não é só o morador de rua, tem muita pessoa que está passando dificuldade também. Como eu cheguei agora, nunca te passei por situação de rua, é a primeira vez. E está sendo... Ajuda no caso de, tipo, você tá na rua, você tem que ter um jeito de manter, né? Tipo, uma aparência, um higiene daquilo. Daí não é fácil achar, tipo, pasta de dente, escova, principalmente que é o mais difícil. E essas coisas, o principal, um tênis pé, um desodorante, essas coisas. A missão da fé é essa, né? Esse despreendimento, essa doação do tempo e de recursos financeiros para que apoie, para que a fé apoie esses ministérios leigos, né? Que se encontra em todas as partes do Brasil e fora do Brasil. Eu acho que o mostrar Jesus aqui já é intrínseco, né? O amor ao próximo, não só com o alimento, mas de novo dando carinho, dignidade, orando com eles. A gente se identifica como uma igreja adventista, né? A gente fala do nosso endereço na Aureliano de Figueiredo Pinto, que eles têm a possibilidade de ir ali buscar ranchos e buscar auxílio quando, né, tem essa possibilidade. Mas é isso, é um primeiro passo. Antes de qualquer evangelização, tem que vir o amor primeiro, né? Então a gente dá o primeiro passo e agora com cada entrega que a gente faz toda terça-feira, hoje a gente já começa a reconhecer as pessoas pelo nome, eles já nos pedem coisas específicas, por exemplo, a ajuda para fazer um documento de identidade, para conseguir o auxílio do governo. Então tem algumas questões pontuais que a gente vai começando a conhecer eles e a partir disso eles vão conhecendo a nossa fé também. Eu busco mostrar Jesus para essas pessoas através de entregar o lanche, né? E também falar com elas, pedir para elas orar também com a gente e falar do amor de Deus que ama todos eles. Teve uma menininha pequena que ela estava com a mãe e o pai e ela veio me pedir alimento e me pediu uma boneca e uma meia. E eu não tinha naquele momento. E eu prometi e a gente levou. E no outro dia que a gente levou, ela começou a chorar comigo. E eu não pude nem dar um abraço nela. Mas a gente conseguiu orar e ela ficou muito feliz. Então, essa felicidade dela me tornou feliz também. Na verdade, a gente vê o sofrimento que as pessoas passam na rua, né? E a gente poder ajudar, isso nos alegra muito. Fazer esse projeto incentivou muito. Dar para as pessoas é muito melhor do que receber. Eu sempre gostei de projetos assistenciais, né? E eu tenho um sentimento, assim, que eu acho que todo mundo tem, que faz, de não estar querendo
trazer um orgulho pessoal, alguma coisa, um sentimento muito mais pessoal do que o simples auxiliar o próximo. Então, para mim, tem um significado de fazer um pouco daquilo que o Evangelho nos fala, do que Cristo fez aqui na Terra. Né? De olhar para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o ser humano que está ao nosso lado, com a finalidade de atender as necessidades dele, de ajudar. E a minha oração é sempre essa, é fazer isso sem nenhuma outra intenção. Né? Se é que isso é possível no nosso coração pecador, mas de pura e simplesmente ajudar. O que me move é um sentimento de gratidão. Mudou a minha maneira de pensar. Mudou totalmente a forma de eu ver as pessoas, porque a gente pensa que a nossa necessidade é muito maior, mas a necessidade deles é muito maior que a nossa. E isso transformou minha vida e me tornou mais feliz ver eles felizes. Esse projeto me mudou e me motivou muito mais a participar, porque tu vê o resultado, né? Tu vê as pessoas carentes e que precisam de amor, precisam de alimento, e isso nos sensibiliza muito mais com relação à solidariedade. Eu acho que esse projeto ele me ajudou muito, né? Na questão de eu estar parado em casa, né? De eu fazer a minha rotina de sempre e a partir de agora eu saber que uma vez por semana, pelo menos, eu saio da minha zona de conforto e vou para ajudar as pessoas, né? Então a gente já é conhecido, né? Semanalmente por o grupo que entrega um lanche toda terça. Então eles já sabem da gente, já nos conhecem, já formam a fila automaticamente. É uma coisa muito legal, tu vai criando até um vínculo com eles, né? E isso vai fazer futuramente que gere frutos para nós também. Que lindo ver pessoas unindo forças para cuidar daqueles que mais precisam. Obrigada, Emanuele, pela nossa parceria. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! Até semana que vem, Bárbara. E o Revista também volta a partir de 18h45 na segunda-feira. Tchau, tchau!